Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo de palpites com vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pirate Chips, galera, e vamos começar esses palpites para esse sabadão com bastante jogos. Então, sem enrolação aqui com vocês, só peço para vocês não esquecerem de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando. Para quem puder também as nossas redes sociais, o link tá na descrição e o nosso grupo grátis, o link tá na descrição. Galera, jogo entre Heidenheim contra o time do Bayern de Munique, esse jogo 10h30 da manhã. E galera, o que eu gosto para esse jogo aqui? Para mim, o Bayern de Munique muito favorito, né? O Bayern de Munique é o líder do campeonato alemão, mas tem um Bayer Leverkusen que é uma pedra no sapato aqui do time do Bayern de Munique. Mas o Bayern ainda está 6 pontos na frente do time do Bayer Leverkusen. E o Bayer Leverkusen tem um jogo difícil jogando fora de casa contra o São Paulo, tá? Mas o Bayern precisa fazer a sua parte, tá? Então o Bayern de Munique vencendo, ele vai a 70, 71, 72 pontos. E ele fica aí a 9 pontos na frente do Bayer Leverkusen. Se o Bayer Leverkusen vencer, ele fica ainda 6 pontos na frente do time do Bayer Leverkusen. Então o Bayern de Munique tem que fazer a sua parte. Só vencer todos os seus jogos que ele consegue ser campeão, tá? Então precisa de vencer esses jogos, não pode tropeçar, não pode bobear, mesmo jogando fora de casa. Pega o time do Heidenheim, que está aqui na zona de rebaixamento, é o 16º colocado. Para mim é jogo para vitória do time do Bayern de Munique, tá? Gosto da vitória do Bayern, ainda mais que o Bayern foi eliminado da Champions League pela Inter de Milão. Agora vai estar focado aqui no campeonato alemão para ser campeão, tá? Então gosto da vitória do Bayern, gosto também do jogo para gols, tá? Porque o Heidenheim, como está nessa situação de zona de rebaixamento, o Bayern de Munique abrindo o placar rápido aí, a gente pode ver um jogo para goleada, tá? Um jogo para 2,5. Não duvido que o Heidenheim consiga marcar um golzinho, mas entre ambas marcas, 2,5, mais provável que saia 2,5 e a gente veja uma goleada aqui do time do Bayern de Munique, tá? Mas, pra mim, o melhor cenário de todos é a vitória, porque o Bayern precisa muito dessa vitória, tá? Próximo jogo, temos Everton e Manchester City. Esse jogo 11 horas da manhã. E galera, o que eu gosto desse jogo aqui? O Everton é um time chato jogando dentro da sua casa, né? O Everton é um time chato, pega o time do Manchester United, que melhorou, né? Venceu o último jogo aí muito bem para cima do Crystal Palace, saiu perdendo por 2-0, mas virou para 5-2. Então temos o Manchester City aí, galera, que bem forte, né? Bem forte para esse jogo, jogando dentro da casa do Everton. Vamos ver os últimos jogos entre elas na casa do Everton, ó. Na casa do Everton foi 3-1 pro time do City, 3-0 pro City. Aí teve 1-0, 3-0, 5-0. Mas esse City aqui que eu tô falando é um City diferente, né? Pode ser que agora o City esteja voltando a jogar como jogava antes, depois dessa vitória aí de virada por 5-2 para cima do Crystal Palace, mas foi dentro de casa. Agora joga fora de casa. Galera, primeiramente, tá? Melhor cenário para mim, buscar 2 gols. A odd tá boa, tá? E eu gosto de buscar 2 gols para esse jogo para completar um bilhete. Mas quem quiser buscar uma dupla chance pro Manchester City ou até um empate anula que tá pagando bem, pode ser uma boa também, porque eu acredito que o City no máximo aqui ele empata esse jogo, tá? Não perca, mas no máximo empata. Mas vitória seca é arriscado, tá? Toma cuidado, porque o City não é o mesmo City que a gente está acostumado, vocês sabem disso. Então pode ser que esteja melhorando, pode ser, mas a gente tem que ter mais jogos para confirmar isso, tá bom? Próximo jogo, temos Barcelona e Celta de Vigo, esse jogo 11h15 da manhã. E galera, sem muita enrolação aqui, a vitória do Barça, porque o Barça precisa muito dessa vitória. Agora o Real Madrid foi eliminado da Champions League, mas o Barça ainda está na Champions. Então o Barça tem 2 focos aí, 3 na verdade, né? Que é a final da Copa do Rei contra o Real Madrid. Também tem a Champions League e agora tem também essa fase final da La Liga, tá? E o Real Madrid focado apenas na La Liga, a 4 pontos do time do Barcelona. O Barcelona não pode bobear, não pode tropeçar, porque com certeza o Real vai vir com tudo pra cima. Pega o time do Celta de Vigo, que tá bem, né? O 7º colocado do Celta de Vigo, tá bem no campeonato aí espanhol. E galera, é um time chato, mas o Barça dentro de casa, forte, né? Jogando muita bola. Pra mim, vitória do Barcelona eu gosto, tá? Quem puder conseguir pegar uma odd mais alta, é melhor, mas o Barça é bem favorito, tá? Mas eu vejo um jogo também para ser bem aberto, porque esse time do Celta de Vigo é bem over, ó. O time do Celta de Vigo vende mais de 1,5 em 8, tá? E o time do Barcelona nem se fala, né? Com o Hansi Flick aí, ataca, toma gol, faz gols. É um time muito over. Então pra mim, jogo também para mais de 1,5, sim, mas o mercado já espera isso, então a odd tá baixa. Jogo para 2,5, gosto. Não duvido disso aqui, ó, tá? E se ambas marcas, não duvido que saia. Tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tem Corinthians, agora Campeonato Brasileiro. Corinthians e Sport Recife, esse jogo 4 horas da tarde. E o que eu gosto para esse jogo aqui, Corinthians que vem de uma derrota, né, pro time do Fluminense, jogando dentro de casa, onde o Corinthians é muito forte com o apoio da torcida. E até foi demitido o seu treinador, né, que era o Ramon Dias. Agora não sei se já tá com, acho que é interino por enquanto, não trouxe outro treinador ainda do time do Corinthians. Para mim, empate anula do Corinthians, tá? Mesmo assim, com o interino, acredito que o Corinthians não perca esse jogo pro Sport.
Gosto da vitória seca, eu até gosto, mas vamos ver como que o Corinthians vai se comportar aí depois da saída do Ramon Dias, tá? E eu não duvido que a gente tenha um jogo para 2 gols, tá? Porque o Corinthians é um time, galera, que vem no momento tomando bastante gols. A defesa do Corinthians está muito mal, né? Então a defesa do Corinthians tem levado muitos gols, ainda mais sem o Hugo, né? O Hugo tá machucado, que é o principal goleiro. Parece que o outro goleiro lá chama gols, né? Então, o jogo para 2 gols pode ser uma boa. O Sport, que não começou bem no Campeonato Brasileiro, né? Série A, o Sport aqui é o último colocado. Tem 4 jogos, tem 3 derrotas e 1 empate apenas, que foi contra o São Paulo, né? E o Corinthians também não começou bem, então precisa vencer. Então o melhor cenário é buscar algo a favor do Corinthians, mas 2 gols também pode ser uma boa. Próximo jogo a gente tem aqui Vitória Guimarães contra o time do Benfica. Esse jogo 4h30 da tarde, ou Guimarães, como vocês quiserem chamar. Tá, o Benfica aqui, galera, que tá brigando por título contra o time do Sporting. Tô gravando aqui na sexta-feira, ainda não foi o jogo entre Sporting e Sporting. Quem que é o time que o Sporting pega agora? Deixa eu lembrar, Moreirense, se eu não estiver enganado, tá? Sporting e Moreirense. Sport joga dentro de casa, é muito provável que o Sporting vença o seu jogo, tá? Muito provável que o Sporting vença. E o Benfica precisa fazer sua parte, porque se o Sporting vencer e o Benfica tropeçar contra o Vitória de Guimarães, que é um jogo que o Benfica pode tropeçar, porque o Guimarães é um time chato, tá? O Sporting vai assumir essa liderança aí sozinho, né, isolado, e pode ser campeão aqui. Então o Benfica não pode deixar que isso aconteça. O Benfica é muito mais time que o Guimarães, né? Muito mais time, então é um time muito melhor. Mas o Benfica tem uns tropeços aí que não dá pra entender, como o último jogo contra o Arouca, tá? Ainda mais dentro de casa. Mas pra mim o Benfica não perde, no máximo empata. Mas eu não duvido que o Benfica pressionado, precisando vencer, ou se o Sporting empatar, ou se o Sporting perder, ou se o Sporting ganhar, não importa. O Benfica precisa vencer, precisa fazer sua parte, tá? Então pra mim também, nessa pressão aí, o Benfica pode tomar um golzinho também, tá? Então pra mim o jogo para 2 gols seria o melhor cenário para esse jogo aqui, mas eu gosto também de buscar algo a favor do Benfica. Próximo jogo, Vasco da Gama e Flamengo, galera, jogão clássico carioca aqui, jogo 6h30 da noite. Eu acredito que esse jogo é no Maracanã, tá? Esse jogo não é em São Januário, é no Maracanã, por conta de torcidas, né? Então é no Maracanã, mas a maioria das torcidas é do Vasco, né? Então Flamengo joga dentro de casa, né, entre aspas, né, não tem a maioria do seu torcedor. O Flamengo jogando muita bola, volta do Pedro agora. Flamengo que vem de um 5-0, se eu não estiver enganado, para cima da Juventude. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Flamengo 6-0 para cima da Juventude, galera, que resultado. E o Vasco vem, deixa eu ver o resultado do que o Vasco teve no último jogo. O Vasco perdeu para o Ceará, fora de casa. Galera, não tem como, né? O Flamengo é favorito, muito favorito. Mas, galera, a odd pra mim tá baixa. Por ser um clássico, a odd tá muito baixa. Mesmo que seja o Vasco, um time bem mais... O Flamengo é muito mais time que o time do Vasco, né? Mas a odd pra mim tá baixa. Quem conseguir pegar uma vitória do Flamengo com uma odd mais alta é melhor, tá? Eu aconselho, é clássico, galera. Flamengo aí vem dessa vitória de 6-0, mas não vinha no momento bom. Perdeu aí pela Libertadores pro Central Córdoba. Então pode ser que o Vasco complique um pouco a vida do Flamengo, sim, mas eu não duvido que a gente tenha um jogo para 2 gols. Para mim é o melhor cenário, tá? Porque o Vasco vai para cima, vencer um clássico é sempre muito bom. E o Flamengo também com certeza não vai deixar que isso aconteça, né? E vai para cima também. Então pro jogo para mim, para mais de um gol em mim, não duvido que a gente tenha aqui, ó, um ambas marcam, não duvido, tá? A gente tem esse ambas marcam também. Próximo jogo a gente tem Grêmio e Internacional. Esse jogo 9 horas da noite, galera. O Grêmio que tá com o Internacional engasgado, né? O Inter, galera, que vinha muito bem e simplesmente perdeu pro Palmeiras jogando dentro da sua casa. O Inter, pra mim, na minha opinião, era favorito pra cima do Palmeiras. E o Grêmio vem de um 4-1 pro time com o treinador, foi demitido também, né? O treinador do Grêmio vem de um 4-1 pro Criciúma, pro Mirassol, galera. Perdeu pro Mirassol na casa do Mirassol e agora vem jogar um clássico aqui, gaúcho, né? Contra o time do Internacional. E como eu falei, tá engasgado por conta que o Internacional foi campeão gaúcho, né? Em cima do Grêmio. Pra mim, pra esse jogo de verdade, é sempre um jogo bom pra cartões, né? Ambas recebem 2 ou mais cartões. Mas nos últimos jogos entre elas, ó, teve 1-1, teve um 2-0, teve 1-1, tá? Eu não duvido que por esse momento que o Grêmio vai querer ir pra cima, vai querer vencer esse jogo, né? Por conta da final do Gaúcho, por conta de tudo aí que tem acontecido, por conta do treinador ter sido demitido também, chegando outro treinador, não sei, acredito que não tem ainda o treinador, vai ser interino. Pra mim o valor tá no Internacional, tá? Se for buscar o mercado de resultados. Gosto de cartões, como eu já falei, mas eu também não duvido que a gente tenha um jogo para 2 gols, tá? Gosto de 2 gols porque eu acredito que o Grêmio vai para cima, o Inter também não vai deixar barato, né? Com certeza vai querer fazer seu golzinho também. Pode ser um jogo também até para esse ambas marcas. Eu vejo jogo para empate, tá? Um jogo para 1-1 aí. Acredito que é esse o resultado para esse jogo, tá?
Mas é isso, galera. Esse ano os palpites para esse sabadão com bastante jogos. Vamos que vamos para cima desse final de semana aí. Domingo com bastante jogos também. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Yeah. Yeah.